escolhi duas perguntas aqui. Essa pergunta é a seguinte: o caso recente da mãe que matou o filho em São Paulo, que aparentemente teve um surto psicótico, pode ser considerado como pontual? Olha, a gente tem que saber diferenciar os casos. Por exemplo, aqui na Paraíba, a gente teve uma mãe com histórico psiquiátrico, né? Muito forte, tá? E uma vez, um determinado dia, 1 hora da tarde, ela já tomava remédio controlado, toda uma situação, né? Vivia sozinha, abandonada pela família, abandonada pelo pai, né, da criança, né? Não tinha ajuda de ninguém, não ganhava bem, não tinha, né, uma situação muito difícil, até para quem já tem um problema forte, esse era um grau mesmo alto de doença mental, né, e tudo mais, e ela matou o filho com 55 facadas, né, uma criança de 5 anos, se eu não me engano, 1 hora da tarde. Então, tem alguns casos que são casos, como se diz assim, é da fatalidade. Tipo assim, né? Essa mãe já era doente há muito tempo. O que se tinha que fazer é reconhecer a doença e afastar a criança da mãe. Porque ela não tinha condições de criar essa criança. Por exemplo, é mais fácil para as pessoas verem quando tem um defeito, um problema, o que for, né, de financeiro, uma vida difícil, uma questão física. Mas por que a gente não consegue ver quando é uma doença mental? Né? É muito pesado para essas crianças, né? Para essas pessoas cuidarem de uma criança se ela já tem a sua doença para lidar. Não é? Então, a própria família, quando a família está próxima, que o caso dela não tinha nem família próxima, a família tem que reconhecer, né? O sistema de saúde tem que reconhecer a necessidade de dar mais atenção àquela pessoa, porque essa pessoa, nitidamente, desde sempre, vamos dizer assim, tinha um problema mental, né? E no momento em que ela matou a criança, ela já usava frases desconectas, né? Todo mundo viu, o vizinho correu até lá, ele ainda estava esfaqueando a criança, e ela gritava, sou princesinha do Satanás, ela gritava coisas assim, né? Então, quer dizer, essa é uma coisa, né? Uma situação pontual, só que no sentido de que ela pode ser evitada. Ela pode ser evitada se você conhece essa situação, dá real atenção a determinados distúrbios mentais, e no caso, pô, você coloca uma coisa a mais para essa pessoa lidar que ela não tem condições de lidar. Aqui não entra a questão de boa mãe, né? Ou uma mãe não boa, né? Aqui entra a questão de que a pessoa tem uma doença mental e que ela não tinha condições, né, de criar aquela criança e a criança estava em risco, né? Isso dava para ser visto desde sempre, tá? Então, nesse caso aí, eu não sei como aconteceu o caso da pergunta, né? A gente teria que ter detalhes, é lógico, para saber, mas me parece uma questão muito parecida com essa que aconteceu aqui em Campina Grande, né? Na cidade aqui do interior da Paraíba, que chocou todos os policiais, todas as pessoas envolvidas na situação, né? Porque foi muito violento, né? Mas quem cometeu o crime nesse caso, né? Era nitidamente uma pessoa que não respondia pelos seus atos, né? Nesse caso, tá? Agora, por outro lado, saúde, poder público, né? Teria que ter a sensibilidade, né? Tem que entender as doenças mentais, tem que entender que nós temos um momento em que a pessoa está aparentemente normal, mas pode culminar num surto aí, né? Vai aparecer o surto. Então, entendendo isso aí, em determinadas situações, a gente pode sim evitar. Nesse caso aí, afastando a criança da mãe, por exemplo, né? Já que a mãe não tinha condições e nem respondia pelos seus atos em si.